Olá, sexto ano, aula de hoje, gênero textual notícia. A notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo, geralmente sem ter teor opinativo. Além disso, apresenta um acontecimento real cuja linguagem é clara e formal. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. São características da notícia: texto de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. A estrutura e exemplo de notícia. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica, classificadas em título principal e título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro, um pouco maior, o qual auxilia o entendimento no título principal, ou seja, é o recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, Olimpíadas Rio 2016 será o nosso título principal e Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, um título auxiliar. O lead, na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Corpo da notícia. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Notícia e reportagem. A diferença entre elas. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de textos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Aguardo vocês no nosso encontro na sala virtual para conversarmos mais a respeito de notícia, lermos algumas notícias e, quem sabe, produzirmos notícias. Aguardo vocês. Até lá!